Bem-vindos de volta ao nosso curso, pessoal. Na última aula a gente falou sobre organização de estruturas de diretório de projeto, né? A gente montou o nosso projeto base, organizamos alguns subdiretórios e vamos começar hoje a explorar o nosso arquivo de texto, né? Lembrando que a gente sabe quando ele foi criado, a gente sabe quem editou pela última vez, a gente sabe a natureza desse arquivo, a gente sabe a qual projeto ele se refere, né? Aproveitando aqui as informações no título do nosso documento de texto. Pessoal, provavelmente, se você clicar duplamente, ele vai abrir já no LibreOffice, mas para garantir que todo mundo consiga, mesmo que isso não seja um comportamento padrão do seu computador, apesar de que provavelmente ele venha a ser, eu vou mostrar a opção de clicar com o botão direito, procurar abrir com e selecionar LibreOffice. Lembrando que se você não instalou o LibreOffice, dá uma olhada na descrição do vídeo que vai ter lá um link para a instalação. E aqui nós temos o nosso arquivo em branco, sendo editado pelo Writer do LibreOffice. É muito parecido com qualquer outro editor de texto, né? Parecido com Word ou algum outro alternativa de Office que vocês tenham usado. Pessoal, percebe que aqui em cima a gente tem o ajuste de recuo, né, que ele fica configurado como padrão em 2 centímetros. Aqui em cima a gente tem o recuo de parágrafo, mas dificilmente a gente vai usar por aqui. A gente vai usar tabulação, mas isso a gente vê em breve. E aqui a gente tem um conjunto de ferramentas. Para a gente exercitar a manipulação do documento de texto, eu vou sugerir, pessoal, que a gente comece a escrever um pequeno projeto que nós vamos acrescentar um cabeçalho, né, uma primeira linha aqui chamada de projeto para o curso de informática básica para pesquisa. Como é de costume, pessoal, erros ortográficos são sinalizados em vermelho. Né? Aqui, por exemplo, eu, de propósito, não incluí alguns acentos. Se você clicar com o botão direito em cima da figura, ele vai sugerir opções gramaticamente, ortograficamente corretas. Né? A gente seleciona aqui o que nos parece ser o mais adequado. Como é de costume, em qualquer outro editor de texto, a gente tem aqui alinhamento do texto. Pessoal, vou sugerir que a gente alinhe tudo nessa primeira página centralizadamente. Né? É um hábito, né? Em geral as capas são centralizadas, né? Então a gente vai aqui. Agora vamos começar a pensar numa coisinha, vamos quebrar umas linhas. Depois a gente pensa se tem um jeito mais eficiente de fazer isso, mas por hora, como a maioria dos documentos que a gente vai ver por aí são construídos, e é um jeito legal da gente ir começar. Então a gente vai quebrar as linhas para chegar aproximadamente até metade da página, e aqui a gente vai inserir o título do nosso projeto. Eu aconselho a gente chamar de projeto 1. É legal. Um pouco aqui para baixo, quebra uma linha e acrescente seu nome, né, para a gente saber quem fez o documento, para a gente se comunicar aí quando a gente enviar isso, quando a gente enviar esse diretório, para a gente fazer um diagnóstico, né, do aprendizado, pensar o que a gente tem que ajustar aí. No final desses nossos encontros aqui assíncronos, a gente combina como vai ser esse envio do material. Pessoal, então chegando aqui, para a gente ter controle do documento, o que eu vou sugerir para vocês, cara? Habilitem as marcas de formatação, né? Procurem por esse caractere que parece um P, né? Aqui em cima da barra de ferramenta. Clica nele e olha, e aqui a gente começa a ver umas marcas de formatação que vão ajudar a gente a fazer o documento ser fácil de editar no futuro. Percebe que ele marca os parágrafos, né, as quebras de linha que a gente fez com Enter, né, desde a primeira linha, todas as subsequentes. Vamos quebrar mais algumas linhas, pessoal. E aqui embaixo eu vou colocar o local em que esse documento está sendo elaborado e a data de hoje. Né, nesse formato aqui, poderiam ser outros formatos, mas não é exatamente sobre isso que eu quero discutir. Eu vou quebrar um pouquinho mais aqui em cima. A primeira coisa importante de hoje, né, dessa nossa aula, que é importante que a gente saiba, é a diferença entre quebrar linha e quebrar página.
como a gente vai editar várias páginas desse documento, é conveniente que a gente consiga editar uma página sem que mudar as linhas da página anterior mude a formatação do documento inteiro. E para a gente fazer isso, a gente pode usar a ferramenta quebra de página. Né? Talvez seja novidade para algum, é uma ferramenta simples. Para a gente inserir uma quebra de página, a gente procura a aba Inserir aqui nas nossas ferramentas e buscamos inserir quebra de página. Legal. Pessoal, vamos reservar essa segunda página para um sumário. E a gente já vai ver como criar automaticamente o sumário, que é talvez das coisas mais importantes que a gente tem que ver nesse vídeo sobre edição de documento de texto. Vamos reservar então essa segunda página para um sumário, vamos quebrar umas 2 linhas, só para ficar fácil para a gente voltar aqui depois e identificar onde a gente parou, e vamos inserir uma nova quebra de página. E aqui nós vamos começar a construir o corpo do nosso texto. Bom, questões técnicas, formais sobre a elaboração de texto científico, a gente vai ter oportunidade para conversar em breve, pessoal. Mas o que talvez seja importante aqui para a gente aproveitar melhor esse tempo, que a gente vai passar aqui pensando sobre edição do texto, né, das ferramentas de edição de texto, é pensar que, em geral, um projeto ele tem uma introdução, né, que se apresenta algumas ideias gerais sobre o projeto, né, para o leitor ter contexto sobre o que você vai escrever depois. E depois, né, a gente apresenta em geral os objetivos dessa nossa investigação, que a gente está descrevendo como vai fazer, para depois falar sobre os materiais e métodos envolvidos, né? Então, que tipo de ferramenta a gente vai usar, que tipo de experimento a gente vai fazer. E no caso de um projeto, você teria até essa parte, né? Talvez dependendo de de para onde você for mandar esse projeto, do nível de documentação que você precisa, talvez você tenha também um cronograma e um orçamento. É um pouco diferente do cenário que você tem um relatório, né? Seja na forma de artigo científico, de dissertação, de tese, de TCC, em que além de uma introdução, objetivo, material e método, você tem também resultados, né, que você apresenta a sua experimentação, ou a sua revisão da literatura, a sua pesquisa sistematizada, o que quer que seja que você tenha feito, para depois, né, ter uma outra sessão chamada discussão, onde você fala sobre os seus resultados de uma maneira contextualizada, dizendo se ele se parece com outra, se os resultados são parecidos com o resultado de outras investigações, o que você tem de novo, quais são as limitações da sua estratégia. E em seguida, eventualmente, dependendo do formato, você pode ter uma outra sessão chamada conclusão, para você dizer de uma maneira muito breve o que você conseguiu concluir em relação ao seu objetivo, né? Então ali você tem um parágrafo, não, um parágrafo em geral muito curto, 2 parágrafos talvez, mas é um textinho muito rápido. Talvez você tenha considerações finais. Né? Toda essa macroestrutura do seu texto depende do seu objetivo com o projeto, né? Onde ele está inserido, por que você está fazendo aquilo, com quem você quer se comunicar. Mas toda essa macroestrutura é definida através de títulos de sessão. Né? Então, por exemplo, o primeiro seria a introdução. Para que a gente tenha um documento que seja de fato estruturado e que a gente possa usar as ferramentas, as diversas ferramentas úteis de automação que a gente tem no editor de texto, é importante a gente indicar esses títulos de sessão. Vou aqui demonstrar como a gente faria isso, por exemplo, na introdução, né? Então aqui vou escrever o nome da sessão, vou selecionar, eu apertei Shift, né, a setinha para cima, e vim clicando para trás para selecionar esse bloco de texto. Depois que eu selecionei esse bloco de texto, pessoal, eu posso vir aqui no estilo de parágrafo e selecionar. O título do documento seria para aquele da primeira página, mas em geral ele é um pouco menos fundamental, né? Se a gente puder usar é importante, mas esses títulos de sessão, né? O título 1, título 2, 3 e 4, são fundamentais para a gente criar, por exemplo, sumários. Então vou aqui selecionar o título 1, ele já tem até essa formatação padrão, né? Ele está alinhado
à esquerda, e está pronto. Não precisamos fazer mais nada, a gente já vai ver como usar isso depois para automatizar sumários. Pessoal, então para quebrar a linha, né, vou apertar Enter de novo. E agora que vem o primeiro fato importante. É padrão que a gente comece parágrafos no texto em português com um recuo de página, né? Isso ajuda muito a gente a organizar visualmente o texto. Eu vou usar aqui um bloco de texto qualquer, né? Criei um texto qualquer. Apertei Shift, vim aqui para trás, selecionei ele. Apertei Ctrl C e vou copiar e colar um monte de vezes, só para a gente ter um texto aqui para a gente pensar sobre como elaborar parágrafos e como isso de fato pode ou não impactar a nossa facilidade de leitura. Pessoal, para acrescentar um recuo de página de uma tabulação, que é esse espacinho marcado aqui de 1,2 centímetros, né, até essa primeira marquinha em T invertido aqui, basta apertar Tab. E aí perceba o seguinte, eu vou copiar todo esse parágrafo, vou apertar Ctrl C, vou vir aqui, vou apertar Enter, vou vir aqui no final, vou apertar Enter e vou apertar Ctrl V de novo. Percebe que como é um pouco mais truncado se a gente não tivesse primeiro recuo, né? Isso aqui torna a nossa leitura um pouco mais fácil. Durante a edição do seu texto, é muito comum que essa marca de formatação te atrapalhe, né? Acrescente muita informação que você não precisa. Então, pessoal, quando você estiver escrevendo o texto, fica à vontade para desabilitar essa opção, né? O texto fica um pouquinho mais fácil de ver. Tem essa marcação em vermelho porque a gente escolheu uma palavra em latim que não quer dizer nada, né? Só para a gente entender o formato do texto. E vamos seguir, né? Lembrando que o nosso principal objetivo aqui é pensar sobre formatação e não exatamente sobre a estrutura argumentativa do texto. Então, o que eu peço para vocês fazerem? Quebra uma linha aqui de novo, né? Imagina que a gente já construiu a nossa introdução. A gente vai apresentar o nosso objetivo. Então, mais uma vez, vou digitar objetivo, que é o nome da nossa sessão. Vou selecionar, e aí um outro macetinho, né? Em vez de apertar Shift e vir vindo para trás, se você segura Shift e aperta Ctrl, se você aperta para trás, ele já pula uma palavra, né? Então, por exemplo, se estivesse aqui, apertei Shift e Ctrl, apertei para trás, ele seleciona uma palavra. Apertei de novo a próxima, né? E assim a gente pode ir selecionando de uma forma um pouquinho mais fácil. Pessoal, selecionei aqui então o título da nossa sessão. Em vez de corpo de texto, né, no estilo do parágrafo, vou dizer que ele é o título 1, né? Aqui de novo, né? Percebe que ele já foi para aquela mesma formatação. E vou aqui indicar um texto qualquer, né? Aqui você apresentará os objetivos do seu projeto. Legal. Dependendo do tamanho do seu projeto, né, em projetos pequenos talvez isso não faça muito sentido, mas em projetos maiores, né, que tem mais texto, né, que o texto do projeto é um pouquinho maior, é conveniente quebrar linha entre as seções, separar as seções em páginas diferentes. Isso ajuda o leitor a se entender no texto, um pouco menos complicado, um pouco ajuda acho que a não dar a impressão de que o texto está embolado, né? Então vamos treinar, pessoal, para a gente voltar a exercitar a ideia de quebra de página. Só para ficar claro o que a gente está fazendo, eu vou mais uma vez ativar a marca de formatação. Ele tem um atalho para quebra de página no Word também, né? E aqui no LibreOffice, no Writer também, esse ícone de 2 páginas com um tracejadinho no meio. Eu vou selecionar aqui o começo da palavra objetivo, da seção objetivo, né? Eu gostaria de quebrar a página justamente ali. Vou clicar no quebrador de página e aí a gente pode ver que ele foi para a página de baixo. E a gente vê aqui esse P de parágrafo grande. Então, o que quer dizer? Ele indica o final da página, né? Ele indica uma quebra de página. Por que é conveniente esse tipo de coisa? Porque perceba o seguinte, se eu começar aqui a digitar texto, e ele acabou ficando aqui no formato de título, eu vou voltar para corpo de texto, ou estilo de formato padrão, vou digitar aqui um tipo de texto qualquer, vou copiar aqui para ele aumentar, acabei colando ali em cima, vou copiar e colar aqui, né, vou mais uma vez inserir uma quebra, uma tabulação aqui para indicar um parágrafo, e percebe como é útil que alterar essa estrutura aqui, né, se a gente colocasse mais um parágrafo aqui, por exemplo,
não mudaria em nada aonde a nossa próxima página começa, né? Às vezes, quando a gente não tem familiaridade com essa ferramenta, a gente quebra a página apertando Enter várias vezes aqui no final, e aí isso é um pouco problemático se você mudar a estrutura do texto, ele vai mudando todo dali para baixo, né? Então, acho que assim fica um pouco mais claro de o quanto é útil a gente usar quebra de página e título de sessão. Pessoal, seguindo essa ideia, eu vou quebrar uma outra página aqui. E aqui seria a nossa seção chamada de materiais e métodos, né? Então, mais uma vez, para indicar que isso é uma seção, selecionei o texto, vim aqui na lateral, digitei título 1, vou quebrar aqui um parágrafo. Ele já volta, né? Ele já entende que é um corpo de texto, vou usar o Y novamente para preencher a página aqui, para a gente seguir pensando nas ferramentas. Quebrarei aqui, aliás, quebrarei não, indicarei um parágrafo aqui com tab. E assim, pessoal, a gente tem a macroestrutura básica do nosso texto. A gente adiantou a macroestrutura para a gente voltar aqui e fazer o nosso sumário automatizado, né? Que é boa parte da dificuldade que a gente tem quando a gente tem que automatizar a estruturação de um documento. Uma vez que a gente usou o estilo de formatação do parágrafo para definir o que é o título de cada seção, fazer um sumário é muito simples, né? Basta a gente procurar aqui inserir, a ferramenta inserir aqui em cima, né? A aba inserir, procurar por sumário e índices, selecionar sumário, índice ou bibliografia, né? Já tem aí a dica que a gente vai poder automatizar várias etapas, vários blocos do nosso texto dessa forma. Bom, e aqui a gente pode definir o tipo de sumário que a gente quer, né? A gente quer, no caso, um sumário com as seções. A gente pode definir um nome alternativo para o sumário. Em geral, sumário é o mais intuitivo, é o que funciona. A gente pode definir para qual parte do texto a gente vai criar um sumário, né? Se mais para frente a gente acabar trabalhando aí com edição de capítulo de livro, que é muito comum a pessoa que vai para pesquisa, a gente tem opções, né? Mas, no geral, a gente está preocupado num projeto de fazer um documento inteiro. Uma vez que você definiu essas opções no seu sumário, basta que você clique em OK e a gente vai ter aqui um sumário com número de páginas automatizado. Ele fica aqui com essa caixa de seleção, mas fique tranquilo que se você imprimir, se você enviar em formato PDF, isso não fica dessa forma, né? Só para dizer, para deixar claro que isso aqui é um conjunto de links. E bom, temos então o nosso primeiro objetivo concluído dessa aula, que foi separar, identificar as nossas seções de texto e criar um sumário, né? Aproveitamos também para ver algumas coisas de formatação, né? De tabulação, de quebra de página. Bom, outra estratégia muito comum para a gente criar um texto que se comunique efetivamente é inserir figuras e tabelas. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa introdução, vou criar alguns parágrafos, né? Percebe que acabou ficando embolado que eu copiei e colei. Como é útil a gente ter aqui a exibição da formatação, que a gente consegue ver facilmente as tabulações, as tabulações, que é onde a gente estava definindo o início dos nossos parágrafos, né? Então voltei aqui, organizei, percebe que a gente pode agora voltar lá no nosso sumário, clicar com o botão direito e pedir para ele atualizar índice, que ele atualizou já a página, né, dos nossos objetivos e metas. Como a introdução aumentou, o documento foi empurrado para baixo, né, as outras seções. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui e rodar para baixo. E percebe que como a gente usou aquela ideia de quebra de página, isso não desconfigurou também o nosso documento, né? Então, legal. Pessoal, vamos inserir uma figura para a gente treinar a ideia de automatização também da lista de figuras e de legendas. Eu já deixei aqui aberto no Google Imagens, né? Basta procurar no Google uma imagem qualquer. A gente está procurando aqui pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis definidos pela ONU, né? Que
organizam boa parte dos objetivos do projeto da SUAM e de diversas instituições sérias, e, naturalmente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS 4, está inserido aqui na lógica de quase tudo que a gente faz na SUAM. Então eu vou clicar, né? Eu cliquei aqui na figura, né? Eu poderia ter clicado em outra, né? Só para mostrar o funcionamento da página. Vou clicar aqui na figura, vou em copiar imagem, e aí percebe que esse é um jeito interessante de você procurar figuras para os seus projetos. Vou voltar para o nosso documento, vou clicar com o botão direito aqui onde eu gostaria de inserir a figura e vou em colar, né? E a nossa figura já veio para cá. Eu vou alterar um pouco o tamanho da figura para algo que faça um pouco mais de sentido aqui para a formatação do nosso texto. Para inserir uma legenda, que é o que a gente vai usar, né, para identificar a nossa figura no texto, basta você clicar na figura, clicar com o botão direito sobre a figura, né, e selecionar Inserir Legenda. Aqui você tem uma legenda, aqui embaixo você tem uma visualização de como ela vai ficar, né? Legenda de figura, o ideal é que fique abaixo da figura, né? Então, em posição, você deixa embaixo, que já é o automático, né? A categoria que já identifica que é uma figura. A gente tem até outros esquemas de numeração, mas em geral o número arábico, né? O 1, né? Como figura 1, funciona muito bem. É o formato da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então vamos aqui definir uma legenda para a figura. Eu vou colocar a identificação do quarto objetivo de desenvolvimento sustentável. Ponto. Vou clicar em OK. Ele vai aparecer aqui embaixo da figura. Pessoal, aqui a gente tem uma oportunidade interessante da gente explorar os recuos de texto, né? Percebe que aqui ele está alinhado com a figura, mas não é o padrão, né? Em geral, a gente alinha com o resto do documento, que tem por padrão uma margem de 2 centímetros. Então, para a gente mudar as margens do texto, basta a gente selecionar esse quadrado, arrastar até o 2, né, que coincide com o resto do texto, e a gente vai alterar o recuo da nossa legenda, né? Então percebe que a figura acabou sendo arrastada junto, né? Porque olha que curioso, esse campo que define a figura, que a gente alterou lá atrás, inclui a legenda. Mas agora a gente tem duas coisas separadas, a gente tem a legenda e a figura em si. Agora a gente pode selecionar, não o campo inteiro, mas apenas a figura dentro do campo e alterar o seu tamanho, né, como do tanto que a gente queira, e a gente tem aqui um documento no formato adequado. O Word é um pouquinho diferente, que ele não vai fazer essa etapa de alterar a figura junto. Né, cada situação tem as suas vantagens, mas fique tranquilo que se você estiver trabalhando no Word, vai ser ainda mais fácil, e aqui também é muito simples. O primeiro uso importante dessa ferramenta de legenda automatizada é que imagina o seguinte, é muito comum a gente estar escrevendo o nosso texto, né? E na verdade é uma norma, é uma regra, né? Que sempre que você insere uma figura, você faça referência a ela no texto. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui a formatação, que eu acho que fica um pouquinho mais agradável para a gente ler aqui, para a gente ler. Vamos dizer que os projetos desenvolvidos estão em acordo com diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente gostaria de dizer que isso está relacionado à figura. Para a gente fazer isso, já que depois a gente definir uma legenda, basta a gente vir aqui em inserir referência cruzada, no Word é a mesma coisa. E aqui a gente procura por figura, né, que é o tipo de coisa, a gente poderia inclusive dizer que a gente está se referindo a uma seção específica, né, se for o caso, mas o mais comum são figuras e tabelas, né? A gente vem aqui em figura, a gente diz como a gente gostaria de referir, né, se a gente gostaria apenas do número, mas normalmente a gente quer categoria e número, né? Categoria é figura, então a gente quer dizer figura 1, né? Se fosse tabela, tabela 1. Uma vez que você selecionou esses campos, basta clicar em inserir, né? A gente pode fechar essa caixa
E aqui a gente vai ter o figura 1. E percebe que ele é um link, né? Você passa a mão em cima, se você apertar Ctrl e clicar nela, ele vai para lá, mas como já está na página, né, a gente não vai ver efeito nenhum. E aqui a gente pode simplesmente acrescentar os parênteses e a gente volta para aquela forma usual de citação de figuras e tabelas. Talvez isso não pareça importante para você agora, mas fique claro que quando a gente estiver desenvolvendo nossos textos, isso vai ser muito útil. E a vantagem de fazer assim, primeiro que você pode inserir as coisas, eles são um link clicável, né? E a segunda é que se você incluir uma figura antes dessa figura, né, se você achou que era importante incluir uma figura antes, todo o esquema de numeração é automatizado, né? Você não tem que sair mudando o nome das figuras e tenha certeza que enquanto você estiver desenvolvendo projetos, se você não dominar essa ferramenta, toda vez que você inserir uma figura no meio de um texto, você vai ter que alterar a numeração de todas as figuras dali para baixo. Isso come muito tempo, isso dá muito trabalho. Bom, a segunda coisa que a gente passa a poder fazer é criar uma lista automatizada de figuras. Então, eu vou clicar aqui de novo em mostrar a formatação. Vamos aproveitar essa mesma página de sumário, porque se a gente estiver desenvolvendo um projeto, por exemplo, a sua dissertação de mestrado ou seu trabalho de conclusão de curso, que peça para você fazer um sumário e uma lista de figuras em páginas separadas, você vai saber que é muito fácil, é só inserir uma quebra de página entre esses elementos, né? Mas vamos aprender de um jeito um pouquinho mais sucinto. Vamos juntar sumário e lista de figuras numa mesma página. Para criar uma lista de figura muito simples, né? Segue a ideia de inserir um sumário. A gente vai vir aqui na aba Inserir. Vamos procurar por sumários e índices. Vamos clicar em sumário, índice ou bibliografia. E aqui, em vez de sumário, a gente vai selecionar um índice de figuras. A gente tem aqui mais umas opções, a mesma ideia se a gente quer vasculhar o documento inteiro um capítulo específico. A categoria, né, que no caso naturalmente são figuras. Até o que a gente pode exibir, né, se a gente quer colocar o texto da legenda, só a referência, só a categoria e número. Vamos colocar só, vamos deixar como referência inteira, né, costuma funcionar um pouco melhor. E vamos clicar em OK. E ali onde a gente tinha deixado o nosso cursor, a gente tem agora um índice de figuras automatizado. E ele também é um link clicável, né? Se a gente vier aqui em figura 1, apertar Ctrl e clicar, a gente vai ser... Oh, o link está quebrado, né? Vou verificar depois. No Word isso funciona melhor. Então, por exemplo, né, se a gente decidisse incluir uma outra figura, eu vou aqui, eu já deixei também no plano de fundo aberto, vou pegar uma figura aqui referente ao Uniswan, vou copiar a imagem. Vamos dizer que a gente tenha achado interessante, ou importante, ou necessário falar sobre a Uniswan em algum momento do texto, né? A gente pode vir aqui, colar a imagem, e a gente já treinou, né? Mas faça mais uma vez para a gente ir treinando, cara. Né, o procedimento de inserir legenda, então a gente pode dizer aqui, um centro de ensino de excelência no coração de bom sucesso, que é tudo junto, né? Por curiosidade. A gente seleciona OK, criou a figura automática, criou a legenda automaticamente aqui embaixo, né? Como a gente já viu uma vez, se a gente quisesse diminuir o tamanho da imagem. Né? Curiosamente, como a gente criou a figura, como a gente criou a legenda antes, a gente já conseguiu selecionar só a imagem, né? É o que a gente vai treinando. Mas aí tem essa questão que aí o campo ficou grande, né? Seria o ideal a gente diminuí-lo aqui, né? Para se encaixar no texto. Vai fazendo esse tipo de coisa, cara, para a gente ir treinando esse tipo de organização do documento. Depois a gente vê como tirar essa linha aqui da lateral, né, que isso é bastante fácil. E aí percebe que se a gente voltar aqui, clicar com o botão direito em cima do nosso índice de figuras, clicar em atualizar índice, ele vai automaticamente atualizar as figuras, e se a gente for lá embaixo na figura 2, ele já trocou a numeração, né? Então evita a gente ter que fazer isso no braço. Pessoal, com isso a gente encerra o nosso segundo vídeo. Sobre edição de documentos de texto, vamos parar um pouquinho na próxima aula, né, para a gente já matar isso de uma vez. Falar sobre gestão de referências, né? Por exemplo, você fala sobre informações ou ideias que você extraiu do trabalho do Silvio e Colaboradores de 2020, né? Como a gente formas
software, né, programas de computador que existem para ajudar a gente a lidar com isso, a criar uma bibliografia, para a gente não ter que fazer isso na mão, que naturalmente é muito cansativo, né? E não é como é feito de fato por gente que faz pesquisa profissionalmente há mais tempo. A gente vai usar o Mendeley, o gerenciador de o gerenciador de, ai meu Deus, o gerenciador de referências do Mendeley, né? Se alguém já quiser dar uma olhada, eu mando o link para vocês e a gente vai trocando ideia até a próxima aula. Pessoal, bom descanso e a gente se vê daqui a um tempo.